adorando. Eu quero te sentir, eu quero sentir teu cheiro, sentir teu toque, pois eu pertenço a ti. Eu quero viver cantando e te adorando. Eu quero te sentir, eu quero sentir teu cheiro, sentir teu toque, pois eu pertenço a ti. Jesus, Senhor, Senhorio, minha vida está em tuas mãos. Jesus, Senhor, Senhorio, minha vida está em tuas mãos. Minha vida está em tuas mãos. Quero viver cantando, te adorando. Eu quero te sentir, eu quero sentir teu cheiro, sentir teu toque, pois eu pertenço a ti. Eu quero viver cantando e te adorando. Eu quero te sentir, eu quero sentir teu cheiro, sentir teu toque, pois eu pertenço a ti. Bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Curitiba. Em breve daremos início ao nosso culto. Gostaríamos de pedir a sua atenção para algumas informações. Por favor, desligue o seu celular. Procure sentar-se nas poltronas do meio de cada sessão, deixando as laterais livres para facilitar o acesso de todos. Não deixe bolsas, casacos ou objetos nas poltronas, pois isso dificulta a identificação de lugares disponíveis para a nossa equipe de recepção. Ao deixar o seu assento, leve consigo seus pertences pessoais. Fique atento às saídas de emergência. São 2 portas à frente junto ao palco, uma lateral e várias ao fundo do templo. Your love is extravagant. Your friendship is so intimate. I find I'm moving to the rhythms of your grace. Your fragrance is intoxicating in our secret place. Your love is extravagant. Spread wide in the arms of Christ. There is a love that covers sin. No greater love have I ever known. You considered me your friend. Capture my heart again. Capture my heart again. Your love is extravagant. Your friendship so intimate. Bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Curitiba.
Em breve daremos início ao nosso culto. Gostaríamos de pedir a sua atenção para algumas informações. Por favor, desligue o seu celular. Procure sentar-se nas poltronas do meio de cada sessão, deixando as laterais livres para facilitar o acesso de todos. Não deixe bolsas, casacos ou objetos nas poltronas, pois isso dificulta a identificação de lugares disponíveis para a nossa equipe de recepção. Ao deixar o seu assento, leve consigo seus pertences pessoais. Fique atento às saídas de emergência. São 2 portas à frente junto ao palco, uma lateral e várias ao fundo do templo. No greater love have I ever known. You considered me a friend. Spread wide in the arms of Christ is a love that covers sin. No greater love have I ever known. You considered me a friend. Capture my heart again. Capture my heart again. Capture my heart again. Capture my heart again.
Amém, amém, né? Que bênção. Você pode colocar em pé, querido, um bom dia para você. Muito bom nós estarmos juntos aqui. Você já parou para pensar que você, hoje, você está fazendo parte de uma nova história na igreja? Você já parou para pensar nisso? Que daqui a alguns anos, você vai ver esse local cheio, 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 e você vai falar assim: nossa, eu lembro quando eu vim no primeiro culto às 11 horas da manhã. Então aproveita, dá aquele sorriso bonito, deseja para quem está do seu lado a graça e a paz de Jesus, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Você que vai estar nessa caminhada com a gente, né, escolhendo esse horário, estar aqui juntos para celebrar o nome do Senhor. E a gente vai começar cantando a Ele, dizendo que Ele é grande, que grandioso é o Senhor. E a minha alma exalta Ele a todo tempo, amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao mar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em ti. só você cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, grandioso é o Senhor. Continuaremos declarando e dizendo a Ele que só Ele merece essa adoração, esse louvor e tempo, amém? Jamais me curvarei, nem louvor darei a homens, para reino rei algum. Jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração.
Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, revive, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim, darei meu louvor. Aleluia, amém. O amor maior ao Senhor nesse tempo que nós celebramos o nome dEle. Nós declaramos a santidade do Senhor e aquilo que Ele é. Amém. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Somente os homens cantando, em teus braços eu. Tua doce voz me leva a descansar. Isso, Tuas porque a tua palavra, me faz sentir consolo e paz. porque eu sou teu, Senhor. Pois sou teu. Só as mulheres, Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz. todos nós Pois juntos, sou teu. te adorarei, Senhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amém. E conhecer essas preciosidades que estão aqui, né? Quem que Que é o Lucas, olha que coisa linda. o Lucas, isso, já vamos mostrar lá. Vem aqui, vamos ver aqui. Luísa, essa é a Luísa. A Luísa, gente, olha só a Luísa, que chique que tá. Michel, você está acostumando já, né? Está acostumando. Esse é o Leonardo. O Leonardo está dormindo, gente, então não dá para fazer muito barulho, não. Você pode... Isso. Ah, você que está aqui o Leonardo. E aqui, pastor? Heitor. O Heitor. O Heitor está curioso aqui, ó. Olha só que lindo. Queridos, nós queremos louvar o Senhor por esse tempo, agradecemos ao Senhor por esse momento. O que nós cremos é que está aqui com vocês é presente de Deus, milagres de Deus, milagres de Deus. Crianças que a gente estava orando, intercedendo, e a gente pode hoje aqui ver e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele faz.
Eu acho tão tremendo quando eu leio na palavra de Deus que mesmo antes de ser informe no ventre da mãe, Deus já conhecia. Por mais que estivesse no sentimento de vocês de terem essas preciosidades, esse já era o plano de Deus. Por isso que estão aqui nesse momento, a gente dedicando ao Senhor, reconhecendo essa bondade do Senhor. Filhos são heranças do Senhor. Nós não batizamos criança porque cremos, principalmente, que o testemunho de vida de vocês, a caminhada de vocês com Jesus, é que vai fazer com que essas crianças cresçam desejosas de experimentar um dia esse Jesus que vocês servem. E vocês serão os principais daqueles que estarão lançando essa semente de fé no coração dos teus filhos. E a gente como igreja quer orar, pedir a bênção de Deus, reconhecer essa bondade do Senhor e agradecemos a Ele por aquilo que já tem sido a marca preciosa do Senhor na vida de cada um de vocês aqui, amém? Você pode estender suas mãos para cá, querido, nós orarmos juntos. Pai querido, louvamos o Teu nome. O Senhor é Deus bondoso, Deus grandioso. Como é tremendo a gente poder ver estas crianças nesses braços e a gente trazer à memória aquilo que o Senhor já fez como o dom da vida, o milagre da vida. Aquilo que já tem aqui crianças com marcas preciosas de cura, de restauração do Senhor. Aquilo que quando nós testemunhamos que a nossa fé ela não é vã, não é uma fé perdida em um homem que pode muitas vezes trazer uma palavra, mas é no Senhor que cumpre a sua palavra. É o Senhor, Pai, que muitas vezes traz as respostas das nossas orações e nós louvamos o Teu nome. Porque pedimos a Ti que estas crianças que nós dedicamos, reconhecendo a soberania do Senhor e o presente do Senhor, nós queremos dizer ao Senhor, Pai, que elas continuem sendo acompanhadas pela boa mão do Senhor. Que os pais, os familiares que estão aqui, também experimentem cada vez mais da graça do Senhor sobre eles, dando sabedoria no educar, no conduzir na Tua palavra. E Pai querido, eu sei que aquilo que o Senhor já tem preparado dos altos céus, mais precioso do Senhor para a vida destas crianças, nós pedimos a Ti que seja derramado sobre eles, que essas crianças tenham um encontro verdadeiro contigo, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, que elas sejam envolvidas pela paz do Senhor que excede todo entendimento, e que toda sorte de bênção esteja sobre elas, daquilo que o Senhor tem para elas e para esta casa. Louvamos o Teu nome. Nós, como igreja, também queremos nessa caminhada, sermos aqueles que lançaremos essas sementes, em cada projeto da igreja, em cada cuidado, demonstração de amor, para que elas tenham a alegria de estar na Tua casa. É aquilo que oramos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Continue cantando assim. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Aleluia! Amor maior não há, a não ser o de Jesus por nós. Você pode sentar-se, querido. Esse é o primeiro domingo que a gente está com essa experiência de 2 cultos. E eu quero só repartir com vocês. No primeiro culto, das 9 da manhã, nós tivemos aqui, nessa primeira nossa versão, 650 pessoas, né? Estava muito bom, não estava? Louvado seja Deus, né? Eu não tenho ainda o número de hoje, aqui, desse horário aqui das 11 da manhã, mas eu sei que Deus tem abençoado, está cheio aqui, louvado seja Deus, né?
Então a gente tem, e lembra que o nosso templo cabe 4.041 pessoas, né? Então para encher isso aqui não é fácil não, né? É bastante gente. Mas louvado seja Deus pela sua vida, pela vida daqueles que já estiveram conosco, daqueles que vão estar conosco à noite também, que já tiveram no sábado aqui, que são 4 cultos no fim de semana, e a gente está adorando a Deus juntos. Esse é o momento quando a gente celebra ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu costumo dizer que o dízimo é um momento de adoração a Deus, é um culto, não é? Que faz parte do culto, mas ele é uma expressão pessoal de culto, e o dízimo acontece quando a gente crê que Deus é o dono de todas as coisas, que Ele não precisa de absolutamente nada, porque o Deus que criou tudo a partir da palavra do seu poder, Ele não precisa de absolutamente nada, não é? Mas que Ele nos ensina que se nós cremos que Ele é o dono de todas as coisas, e se nós colocamos a nossa vida na mão dEle, Ele pede que nós então, nesse reconhecimento, devolvamos a 10ª parte de tudo quanto Ele nos dá, como reconhecimento do seu senhorio sobre a nossa vida, em todas as áreas da vida. E aí então, por fé, nós praticamos o dízimo. Agora a Bíblia fala que se a gente não crê, não adianta praticar. A gente não faz negócio com Deus, você não vai ficar rico se você der o dízimo. Existe uma promessa de Deus, que Ele abençoa aqueles que são fiéis, mas Ele nunca prometeu que quem dá o dízimo vai ficar rico, que quem dá o dízimo nunca vai ficar doente, que tudo, não é isso que está na Bíblia. A gente faz isso como devoção e adoração e confiança no senhorio de Deus na nossa vida. E há bênçãos, claro que há bênçãos, tudo que a gente faz em obediência a Deus, Deus realmente derrama a sua graça, mas não é um negócio que a gente faz com Deus. As ofertas vêm da nossa liberalidade, daqueles 90% que agora é nosso, porque a Bíblia diz que aqueles 10% não são nossos, né? A gente faz conforme o mover do nosso coração em cima de determinados projetos. Então Deus vai trabalhando a nossa alma para abençoar uma área social, abençoar a área missionária, abençoar, enfim, coisas que Deus, a construção, ou coisas que Deus coloque na nossa alma. E aí a gente faz esse mover que é liberalidade do nosso coração. E a gente trabalha assim. E é por isso que tem aqui algumas coisas que são ofertas, né? Então a gente recebeu aqui essa geleia que está aqui, né? E elas estão lá no abraço da Vitória, e alguém doou todas essas geleias hoje de manhã, estão fresquinhas aqui, e se você adquire, 100% desse valor vem para a gente concluir aí o que falta do nosso templo. E tem esse negócio aqui, cupcake, é isso mesmo? É isso aqui que chama? Tá gostoso, gente. Eu não sei se é castanha do caju, o que é que tem por cima aqui, eu não sei, mas tá bonito. Eu adoro esse negócio aqui. É que não pode, senão já viu, né? Mas se você adquire, é um presente que você está dando, ajudando essa pessoa que ofertou para a gente poder terminar. Eu não aguento mais de falar de construção, quero virar a página no final desse ano, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Diga amém, vai. Só eu que estou aflito? Não, chega, né? Vamos mudar de assunto. Você concorda comigo? Então até o final do ano a gente termina, e louvado seja Deus, termina de pagar o que tem que pagar. Graças a Deus, Deus nos deu esse ambiente. Então esse é o seu tempo de adorar a Deus. Nós vamos cantar louvores, e se você veio preparado, seu coração está afinado com esse propósito, então celebre junto conosco esse serviço de louvor e adoração a Deus, que faz parte das nossas ofertas também. Bendirei o Senhor pra sempre.
Deus, né? Eu queria agradecer a Deus, porque nesse movimento de amor que Deus faz, coisas tremendas acontecem. Eu queria que algumas fotos fossem passadas para você, porque a gente recebeu de vários irmãos ofertas que permitiram a gente fazer uma reforma na nossa creche. Então tem lá a cobertura, a pintura nova. Como é que estão as fotos? Bota lá para o povo ver, faz favor. A cobertura, a pintura, a mobília, a reforma hidráulica. Olha lá, a cobertura que foi feita, não é? Parte da mobília que está lá na nossa creche. A pintura, isso foi um bazar que foi feito de doações que vieram daqui para lá e que são vendidas a preço bem módico, 50 centavos, R$1, e a pessoa escolhe o que ela quer, não é? Brinquedos que foram doados lá. Olha que coisa linda que está lá. Isso é fruto da liberalidade de tanta gente que está aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, porque a sua oferta fez isso. E eu queria também agradecer a Deus pelo aniversário de casamento. Eu acho que são 25 anos, não é? 1990, 25 anos. Então eu queria convidar aqui o Rogério, a Marila e o Giovanni para virem aqui para a gente agradecer a Deus pelos 25 anos de casados. Onde é que eles estão? Estão aqui? Ah, vem para cá, vem cá. Que bênção. Sobe por aqui, isso. Eles mandaram para mim uma mensagem no meu telefone dizendo assim, que pensaram o que iam fazer nos 25 anos de casados e decidiram ter esse momento de adoração a Deus, de gratidão a Deus, junto com a família espiritual deles aqui, não é? E eu me senti honrado, sinceramente, de poder celebrar com vocês seus 25 anos, não é? E dizer, bendito seja Deus que constitui famílias fortes, que vocês continuem a ser família forte. Fica de pé, levanta a tua mão para cá, um símbolo de oração, de fé, e vamos pedir a bênção de Deus sobre essa família, agradecer os 25 anos e que Ele continue a dirigir vocês, amém? Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos, eles vêm até a tua casa, Senhor, como servos do Senhor, com o coração agradecido, porque ao longo de 25 anos o Senhor os tem sustentado. Eles trazem, Senhor, nos braços o Giovanni, Senhor, filho deles, filho, Senhor, que é herança do Senhor para eles, para participar com eles desse momento de gratidão. E nós queremos te pedir que eles sejam benditos do Senhor, que a casa deles seja bendita do Senhor, que a alegria do Senhor reine nessa casa, e que essa criança que está sendo criada por eles, que está sendo orientada, porque é presente do Senhor para eles, que o Senhor permita que ela seja bendita do Senhor a cada dia, que ela cresça conhecendo o teu amor, vendo o amor deles, e que ela cresça, Senhor, em alegria, em esperança, em fé, e se torne profeta do Senhor nessa terra. É aquilo que oramos em nome de Jesus, agradecidos por eles, agradecidos, Senhor, pelas ofertas, agradecidos, Senhor, pelo mover do teu Espírito no meio do teu povo. Em teu nome oramos, amém e amém. Quem tem o eu no céu, senão a ti, Senhor. Ele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza todos os dias. Por isso que nós adoramos a Ele cantando assim, amém. Quem tenho eu no céu, senão a ti, e não há quem eu deseje além de ti. Tens feito a mim feliz,
meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Espírito, a mim feliz. Só você cantando assim. Tens feito a mim feliz. E o que eu direi de ti, Senhor? E eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte, tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Aleluia. Tá fraquinho isso aí, vocês não acordaram ainda? Louvado seja o Senhor, para a glória dele. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 11. Nós vamos ler e logo depois vamos orar. Depois você senta, fica em pé conosco mais um pouquinho. A gente vai ler reverentemente a palavra de Deus, vamos orar juntos aqui, pedindo a direção do Senhor, daí vamos participar. A palavra do Senhor diz assim, Filipenses 2, versículos de 1 a 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Querido Senhor, nós estamos aqui debaixo da autoridade desse nome tão tremendo que é o Teu nome, Jesus. Nome, Senhor, que quando pronunciado expulsa demônios. Nome, Senhor, que através da sua autoridade milagres foram e são feitos. Nome do Todo-Poderoso Salvador das nossas vidas. E nesta hora, Pai, quando estamos em culto, celebrando ao Senhor, eu quero te pedir, Pai querido, Jesus, meu Salvador, Espírito do Deus vivo, que o Senhor se revele aqui entre nós, que a Tua palavra seja aplicada pela Tua presença reveladora, e que, Senhor, haja no coração de cada um a certeza de que fomos tocados pelo Senhor.
Eu não sei, Senhor, o que é que trouxe cada um aqui. Eu não sei, Senhor, o que vai no coração de cada um. Mas que nesse tempo o Senhor possa falar conosco. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós temos estudado o livro de Efésios aqui na igreja e já começamos a olhar para o capítulo 2 há algumas semanas atrás. E Paulo, nesse capítulo, está fazendo um desafio para nós. E o desafio é que nós possamos crescer espiritualmente. E esse crescimento de que Paulo fala, não é um crescimento com as expressões do culto. Eu vou dizer um crescimento de uma espiritualidade cultica. Às vezes a gente imagina que ser espiritual é levantar a mão, é subir uma montanha, é fazer determinadas práticas religiosas. Mas é interessante que Paulo, quando fala de crescimento espiritual aqui, ele não cita nenhuma dessas práticas religiosas. Ele vai falar de uma espiritualidade que tem forma concreta, que pode ser vista pelas pessoas. Eu não posso medir a espiritualidade do outro. Ah, você é mais espiritual, você é menos espiritual. Eu não tenho essa capacidade, você também não tem, porque é uma coisa do coração. Porém, há sinais perceptíveis de como a minha fé está agindo na minha vida. E é sobre isso que Paulo está falando. Ele começa no primeiro versículo dando algumas motivações para a gente viver essa espiritualidade prática. Fala, se você já sentiu a graça de Deus, se você já sentiu a presença de Jesus, se você já sentiu a misericórdia dele, né, de várias maneiras, então você seja motivado a viver essa espiritualidade. E hoje eu queria falar sobre como a gente vive essa espiritualidade. A partir do verso 2, ele vai falar de 3 expressões práticas de espiritualidade. A primeira delas, ele vai falar sobre unidade do povo de Deus. Não dá para a gente viver essa verdadeira espiritualidade sem unidade. A segunda delas, expressão prática, é humildade. Não dá para a gente viver espiritualidade prática sem humildade. E a terceira delas é imitação de Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus e imitar Jesus na minha vida se eu quiser de maneira prática viver a espiritualidade. Hoje pela manhã eu vou falar sobre unidade, tá? E à noite eu vou falar sobre humildade e imitação de Jesus. Então eu queria começar a olhar como é que funciona essa espiritualidade prática em termos de unidade. Como é que é essa questão aqui de unidade? Olha só o versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Unidade no reino de Deus é coisa séria. Por isso Jesus orou pelos seus discípulos e por nós, pedindo que esse milagre, que é uma contradição a algo muito natural no homem, que se chama individualismo, que essa contradição, que é esse individualismo lutando com a gente aqui, pudesse se tornar, a unidade pudesse se tornar um sinal do reino de Deus na terra, para a conversão das pessoas. Olha só o que Jesus orou antes de ser crucificado. Ele orou assim pelos seus discípulos. João 17, versos 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim,
que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A grande pergunta, se unidade é coisa séria na visão de Deus, é como de modo prático eu posso expressar essa unidade. Como é que funciona isso? Que coisa estranha. A gente lê esse texto, eu não sei se você sente a mesma coisa, né? A gente está lendo o texto e diz assim: tenham todos o mesmo modo de pensar. Fala, Senhor, tenha misericórdia. Não, fala a verdade, né? Tem um ditado popular que diz: cada cabeça, uma sentença. Não é verdade? Como é que a gente vai viver isso? E aí, a gente vai ler a Bíblia e vai descobrir que é possível ser a nossa individualidade for trocada, a nossa visão de vida, de construir a família, de gerenciar os nossos negócios, enfim, a nossa visão de vida for transformada, e a gente começar a abrir mão dessa visão de vida por uma visão do reino de Deus. Quando a gente começa a colocar essa visão do reino de Deus como primeira coisa, o mais importante, então começa a existir de fato unidade no meio do povo de Deus. É interessante que essa questão da unidade, ela percorre a história da igreja. E a gente vai descobrir na história da igreja que a unidade da igreja nunca foi construída numa posição política, ou talvez na criação de estruturas monolíticas de poder. Ao contrário, toda vez que isso começou a ser feito do modo político, ou através de construções monolíticas de poder, virou uma tragédia. Se você estudar a história da Idade Média, você vai ver isso, foi uma desgraça. Tem um livro muito interessante, escrito por um padre católico chamado Hans Kung, e ele faz uma análise da igreja, desde o seu nascimento lá nos evangelhos, até a vida do Papa João Paulo II, ele vai fazendo esse desenvolvimento histórico, e ele diz exatamente isso, que as igrejas, elas estavam espalhadas pelo mundo, não havia uma sinergia total, havia uma visão de reino que estava conectando, e que as igrejas locais é que estavam determinando as suas ações. Isso vai até Constantino. Constantino então faz os primeiros concílios, chamados concílios ecumênicos, para tentar organizar o pensamento cristão na história. Mas depois dele começam a surgir movimentos dentro da igreja para instituir uma força cristã monolítica. E essa força cristã monolítica estava centrada no papado e centrada numa doutrina que começou a ser discutida naquela época, chamada infalibilidade papal. Até hoje a Igreja Católica acredita que quando o Papa fala, ele nunca erra. Por que ele não erra? Porque ele é inspirado por Deus e ele é a palavra de Deus na terra. Isso tem discussões tremendas ao longo da história, tá? E aí, o que aconteceu? Fruto dessa posição, essa unidade foi construída na base do carrasco. E vai aparecer na história um movimento chamado Santa Inquisição. Já ouviu falar? Que não tem nada de santo. Quem não concordasse era morto como herege, queimado na fogueira. Ou então, se não confessava que ele era herege, ele então passava por torturas horrendas. Tem livros só descrevendo como você tem que torturar um herege, tá? Livros antigos, você consegue achar na internet isso, tá? E aí você vai dizer, e aí, o que aconteceu? Não deu certo, não funcionou, porque unidade não se constrói com política, nem com repressão, nem com estruturas de poder. Unidade é milagre da presença de Deus, que vai acontecer na vida das pessoas, porque é uma mudança no coração da gente, de abrir mão
do meu individualismo, para colocar a visão do reino em primeiro lugar na minha vida. E quando isso começa a acontecer, a gente consegue se conectar com os outros em cima de propósitos, de alvos espirituais. Por isso, o que vai acontecer quando a gente abraça a visão do reino, a gente começa a ter alvos parecidos, sonhos parecidos, e um sentimento verdadeiramente cristão que diz que Jesus cresça e que eu diminua. Se o reino não for a maior motivação da sua vida, os nossos sentimentos, os meus e os seus, e as nossas ações, logo vão entrar em conflito. Pois quando o reino de Deus não é o nosso foco, nós começamos a construir o nosso próprio reino. E toda vez que a gente vai construindo o nosso próprio reino, a gente se afasta de Jesus e do seu reino. Por isso Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, nós temos a facilidade de abrir mão das nossas próprias opiniões, vontades, interesses, em favor da vontade de Deus e do que é melhor para o avanço do seu reino. E nós nunca vamos conseguir ter o mesmo modo de pensar sem que o reino de Deus seja colocado em primeiro lugar, tanto na vida de cada um de nós, como nas instituições. Ontem foi muito gostoso aqui na cidade de Curitiba. A gente está na Marcha para Jesus. Quantos de vocês estiveram aqui na Marcha para Jesus? Levanta a mão. O pessoal das 9 estava mais assim, fiel, viu? Eu já vi que vocês não gostam de acordar cedo. O negócio é esse, né? Gente, olha, foi tremendo. Nós estávamos no terceiro caminhão de som. A gente olhava para frente, não é, Marcos? Tinha uma multidão lá. A gente olhava para trás, a gente não enxergava o povo que estava vindo atrás. Que coisa linda! Sabe, não é fácil fazer um movimento desse. Quando a gente começou, e eu fui um dos primeiros a começar, a primeira reunião sobre a Marcha para Jesus aconteceu aqui nessa igreja, quando o George Foster veio da Inglaterra para falar desse movimento que estava acontecendo lá. A gente via muita gente dizendo assim, não vou nesse negócio não. Eu vou dar colher de chá para fulano, para ciclano, isso aí vai ser movimento disso, daquilo, tal. Mas na verdade, sabe o que tinha? Ninguém queria abrir mão do seu reinado. Mas Deus é bom. E aí Deus começa a quebrantar os nossos corações, inclusive nós líderes, para entender que a gente não tem reinado nenhum, o reinado é de Jesus. E sabe qual é a maior bênção? É que os primeiros a serem mobilizados à visão do reino, não são os pastores, não, são o povo de Deus espalhado ali, que consegue identificar isso com muita facilidade. Nós estamos aqui para servir a Jesus e avançar o reino de Deus. E aí não tem bandeira, não tem nada, a gente está aqui para se unir, para fazer a obra de Deus, mas a gente tem que abrir mão da nossa individualidade. E quando a gente faz isso, queridos, é tremendo. Eu fico animado de ver o que Deus está fazendo na obra missionária. A gente tem missionários que estão trabalhando com outras denominações em outros países. Alguns vão falar, pastor, mas louvado seja Deus, tem gente se convertendo. E a gente está lá ajudando, fazendo a obra de Deus. Porque quando a visão do reino impera, a gente sente prazer e alegria de participar da obra de Deus em todo e qualquer lugar, porque a obra de Deus passa a ser a obra que eu tenho que fazer, não importa onde, como, nem de que jeito, eu sou parte desse processo. Então unidade só se dá quando eu tenho visão do reino de Deus. Mas a segunda coisa que Paulo vai dizer aqui, é que unidade se dá quando eu tenho a coragem de praticar atos de amor em nome do Senhor. Há um ditado popular que diz assim,
uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Não é verdade? Lembra disso? Agora, isso vale para o bem e para o mal. Se você fizer uma coisa errada, não adianta pregar depois. O que fica na cabeça é aquela cena. Agora, você pode não ter falado nada, mas você fez algo bonito, que honra o nome de Jesus, fica lá a mensagem. E aqui Paulo está dizendo é que essa visão do reino, ela tem que se materializar na minha vida com atos de amor. E a unidade se dá nessa manifestação do amor de Deus no meio do povo. E Paulo vai falar isso de uma maneira muito clara, quando ele diz aqui no verso 2, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. O que ele queria dizer com isso? Quando a gente ama em nome de Jesus, até os nossos inimigos se sentem próximos de nós. Essa semana eu estava conversando com um pastor que veio aqui, nós tivemos uma reunião sexta-feira, ele estava me dizendo o que estava acontecendo no Kurdistão. Acertei agora, hein? Das 9 eu falei tudo errado. Kurdistão, tá? No Kurdistão está vendo lá aquela guerra, você sabe que o exército islâmico está naquela região, está combatendo com eles, a coisa está muito difícil. E um grupo de 80 pastores do mundo, eu faço parte desse grupo, essa igreja faz parte, porque vocês estão lá comigo, decidimos levantar uma oferta para abençoar as igrejas perseguidas e o povo que está vivendo essas tragédias de perseguição, sejam em qualquer lugar. Foi levantada a primeira oferta, e a gente vai levantar uma segunda oferta agora no mês de junho. A primeira oferta, entre essas 80 igrejas, levantou 3 milhões de dólares. Louvado seja Deus, não é? Tem, Assembleia de Deus, Batista, Pentecostal, não sei do que, tem igreja que eu não sei nem o nome, tá? Mas nós estamos lá para fazer a obra de Deus, que é a visão do reino, tá? Esse grupo foi para lá e eles decidiram, primeira fase do trabalho, construir 25 escolas nessa região. E eles foram para lá para conversar com os líderes lá, curdos daquela região, e foram na casa desse líder, e foram recebidos lá, e disseram, olha, nós temos essa intenção, estamos planejando isso, porém, quero dizer para vocês, que nós somos cristãos, e a escola que a gente vai construir aqui, é uma escola que tem princípios cristãos, e aí a senhora que estava junto com o marido ali, disse assim, nós queremos que vocês tragam o cristianismo para cá e nos ensinem a Bíblia, porque esse tipo de islamismo que só corta as nossas cabeças, a gente não aguenta mais. Você está entendendo? E de repente um grupo de pessoas, não é uma grande organização, na verdade nem tem uma organização por trás, é um grupo de pessoas, estão se articulando. Se Deus quiser, eu vou desafiar você para ir para o Iraque, você vai lá para o Iraque junto com a gente, para o Líbano, vai lá para a Síria, é lugar pesado, está tendo guerra lá, mas nós vamos lá levar o amor do Senhor Jesus, junto com outros irmãos, e a gente chega lá com esse amor, eles estão dizendo, olha, eu não consigo entender, por que eles estão nos matando, né? Afinal de contas, a gente tem uma crença muito parecida, mas vocês que não creem no que nós cremos, vêm aqui e nos amam, nós queremos conhecer mais de vocês, por que vocês fazem isso? Quando o amor do Senhor nos leva a fazer coisas que estão colocando as pessoas que Deus ama em primeiro lugar, e não as nossas organizações, não as nossas barreiras, não as nossos pensamentos, queridos, a gente vive uma santa unidade espiritual. É por isso que essa unidade prática em amor, ela não se revela apenas nessas questões internacionais, mas ela se revela nas coisas simples do dia a dia, quando eu e você nos importamos com alguém, quando eu e você nos doamos por alguém, quando eu e você nos sacrificamos por alguém, quando eu e você desinteressadamente nos tornamos mãos de Jesus na vida dos outros.
É interessante quando a gente lê os livros de história antigos, a gente vai ver os pagãos falando sobre a origem da igreja, e eles vão dizer uma expressão que se repete: como eles se amam. Sabe, a unidade, ela se revela numa santa liberalidade de repartir. Repartir. E a gente tem prazer nisso. Eu tive um professor no seminário que me ensinou muito, um missionário americano, não de uma missão rica, vivia humildemente, trabalhava, dava o seu dízimo, dava a sua oferta, mas ele e a sua esposa tinham um voto no coração. O voto do coração deles era sempre separar um pedacinho do valor, do rendimento deles, para ajudar pessoas. Diz assim: olha, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas eu quero participar da ajuda. E aí eles olhavam para a situação que estava acontecendo na vida das pessoas, e ele, marido e mulher, eles decidiam ajudar, e durante algum tempo ajudavam. Eu sei disso porque alguns dos meus colegas seminaristas foram ajudados por eles. Chegavam em São Paulo para estudar, não tinham dinheiro para alugar uma casa, não tinham dinheiro para pagar uma pensão, chegavam sem eira nem beira, e lá chegava aquele professor, sabia da história, separava aquele dinheirinho: olha, esses meses aqui que você está chegando, eu estou te ajudando. Sabe, irmãos, isso é unidade do Espírito em liberalidade. Mas não é só grana não, tá? Porque a gente fica falando assim, parece só grana. Gente, liberalidade e esse amor prático se dá quando eu pego dons e talentos e uso para servir. Você já imaginou? Eu falei aqui no primeiro culto, né? Se você pegasse o seu instrumento aqui, e essa expertise que Deus te deu, não é, para tocar, e escolhesse uma criança de uma dessas favelas aí que vai virar aviãozinho, e dissesse assim: eu vou ensinar esse instrumento para essa pessoa. Mas não ensina só instrumento, ensina valores, adota como gente que você vai cuidar espiritualmente. Esse amor faz impacto. Mas não é só músico não. Deus te deu dons e talentos. Você quer ver a unidade do Espírito se revelar de modo prático? É quando você se une com alguém para servir, para abençoar, para usar o teu talento, o teu dom, para fazer coisas diferentes. Eu falei aqui, quero repetir: você imagina o que aconteceria aqui nessa cidade, se você, que Deus deu uma expertise aí, de trabalhar, de construir uma empresa, de organizar essas coisas, a gente criasse aqui uma escola para novos empresários, né? Uma escola de empreendedorismo, gratuita, em que você vai lá e oferece a sua expertise e abençoa alguém, mas não dá só a expertise, cuida daquela pessoa, ora por ela, ensina os caminhos. Você vai ver que esse amor vai mexer no coração de gente. Unidade é uma visão que Deus nos dá, o reino em primeiro lugar, e é uma expressão de amor, onde a gente vai lá e faz como o bom samaritano, resgata a pessoa, cuida dela e ainda paga a conta. Você já parou para pensar? O bom samaritano fez isso? Encontrou a pessoa caída, resgatou a pessoa, cuidou dela, mexeu lá nas feridas, lá colocou, untou, etc. Colocou na monta, sei lá o que é aquilo, cavalo, jumento, sei o que é, a montadura dele lá, e levou lá para a estalagem. Chegou lá na estalagem e ainda pagou a conta. Para mim é isso que Deus está falando. Unidade não pode ser só expressa em palavras, ela tem que ser expressa num amor que ultrapassa as barreiras. Eu não estou olhando quem, como, de que jeito, eu estou lá fazendo isso em nome de Jesus para a glória de Deus. Mas unidade também é aqui essa terceira questão, é um só espírito. Em algumas versões diz uma só alma. Talvez essa seja a melhor expressão. Pessoas que são unidas de alma, onde uma harmonia faz com que a gente
remete às nossas emoções e vontades. É como se fôssemos movidos pelos mesmos sentimentos interiores. O Espírito Santo vai lá e começa a fazer um movimento dentro de nós. E isso se revela de modo prático quando os espíritos humanos, conectados uns aos outros, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí tem uma unidade de alma, é um mover de Deus, é alguma coisa que acontece. E aí o desafio da igreja não é da instituição, mas de todos e de cada um de nós. Eu me sinto parte, eu quero estar aí. Você já pensou o que aconteceria se esse tipo de mover do Espírito tivesse acontecendo agora aqui entre nós? Eu me lembro um dia que eu vi isso acontecer aqui na nossa igreja de uma maneira muito bonita. Anos atrás, um grupo da nossa igreja, um grupo missionário, foi até o Vale do Ribeira. E lá no Vale do Ribeira, estavam visitando no interior do Vale ali do Ribeira, as casas e levando a mensagem de Deus. E teve uma senhora que viu aqueles jovens levando a palavra de Deus e convidou para entrar na casa. Eles estavam filmando, eles filmaram. Entraram na casa, uma casa feita de galhos de árvore. Você pode imaginar uma casa feita de galho de árvore, cheia de fresta, que não tem parede direito. E aquela senhora então pegou aquele fogãozinho de lenha que estava ali, bem simplesinho, e falou: meninos, eu vou fazer um café para vocês. Você pode imaginar, você servir um café para alguém na sua casa não é pesado, mas você pode imaginar para aquela mulher, quanto custa servir o café? E aí elas estavam conversando, os meninos ali falando, e terminou aquele momento, e eu preguei, e aí tinha uma senhora que tinha sido batizada uma semana antes, tá, na nossa igreja, e ela estava sentada no primeiro banco, e ela estava inquieta e fazia sinal para mim no meio da mensagem: pastor, eu preciso falar, pastor, eu preciso falar. E terminou a mensagem, ela estava: pastor, eu preciso falar, pastor, eu preciso falar. Então vem aqui e fala. Ela falou assim: gente, vocês viram a casa da mulher? Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que dar uma casa para essa mulher. Aí eu tenho que confessar, né, que o meu coração dizia: isso não vai dar certo, tá? Mas aí começou aquilo que a Bíblia fala de unidos de alma. Sabe quando o Espírito conecta as pessoas umas às outras? Aí lá atrás do templo levantou-se um irmão e disse: olha, eu desmontei uma casa de madeira, eu quero doar essa casa de madeira para essa mulher. Aí levantou um outro irmão e disse assim: eu sou carpinteiro, eu quero construir a casa dessa mulher. Aí levantou um monte de irmãos e disseram: nós também queremos ajudar a construir. Aí de repente disse um outro irmão: olha, eu tenho um caminhão, eu posso levar isso lá na casa dela. Aí o outro disseram: gente, vamos levar não só a casa, vamos levar os móveis, vamos levar... Eu falei: misericórdia, Senhor. Algumas semanas depois, saiu daqui um caminhão trucado, daqueles de 3 rodados na traseira, uma carreta, tá? Com a casa pré-fabricada, pré-montada, só levantar as paredes, colocar lá no lugar, com todos os utensílios domésticos, mais todos os aparelhos, fogão, geladeira, tudo que você pode imaginar para completar uma casa, cama, tudo. E eles saíram daqui com um grupo de 8 a 10 homens para fazer essa construção. Foram lá para o Vale de Ribeira, chegaram no sábado de manhãzinha lá, saíram de madrugada daqui, chegaram no sábado de manhãzinha lá, o caminhão não entrava no lugar onde estava a casa, não tinha como, era um barranco, tinha que atravessar rio e tudo. Aí eles disseram: bom, vamos na prefeitura. Foram na prefeitura, o homem lá estava tomando conta do pátio, disse assim: nós precisamos dessa máquina que tem aqui, para colocar as coisas na caçamba dela, aquelas pás, né? Para levar essas coisas lá, para a gente construir a casa para aquela mulher. O homem ficou impressionado, disse assim: olha, cidadezinha do interior, eu não tenho autorização, mas eu vou levar vocês na casa do prefeito. Levaram o homem, lá o pessoal na casa do prefeito. O prefeito ficou tão assim emocionado, disse: eu vou junto com vocês construir a casa. E foi. Construíram a casa. Final da história, o prefeito se converteu e hoje tem uma igreja naquele lugar por causa disso. Unidade é quando a visão do reino acaba com o nosso individualismo. Unidade é quando o amor de Deus
se transforma em concreteza na nossa vida e a gente quer abençoar pessoas. Unidade é quando as almas se conectam, porque o Espírito Santo está se movendo aqui entre nós. Eu me lembro de outro dia, algum tempo atrás, que eu falei aqui, gente, olha, está muito frio, a gente precisa fazer uma campanha de agasalho, tem gente aí morrendo de frio, foi um ano que morreu gente na cidade de frio, graças a Deus já faz 3 anos ou 2 anos que não morre ninguém nessa cidade de frio, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro que eu falei isso, e um jovem veio e pegou o casaco dele, né, e colocou em cima do púlpito aqui, veio sem falar nada e colocou em cima do púlpito. E de repente aquilo que a gente fala de união de alma aconteceu. Não sei se você estava aqui nesse culto, e de repente a pessoa começou a tirar o seu casaco e colocar aqui na frente, e ficou uma pilha assim, né, aqui em cima, e gente que veio trazer durante a semana, e foi um negócio lindo. Gente, unidade é isso, é quando as nossas almas se conectam pelo mover do Espírito, e coisas tremendas de Deus começam a acontecer. Mas não tem unidade se eu não abrir mão do meu individualismo para colocar o reino em primeiro lugar. Não tem unidade se eu não pegar os meus dons, os meus talentos, a minha liberalidade em todos os aspectos e transformar isso em amor prático. E aí o meu espírito se conecta com você. E a gente nem se conhece, mas nós estamos conectados por causa do amor de Jesus. E a gente arregaça as mangas e faz alguma coisa para a glória de Deus. Unidade não é construída na política de uma instituição, nem no forçar as pessoas, mas nesse santo mover da graça de Deus que diz, coloca para baixo o teu individualismo e deixa eu ser o Senhor da tua vida. A última coisa que eu queria colocar para você, nesse texto aqui, é que esse tipo de unidade, ela, como consequência, ela gera uma mesma atitude. Isso é um resultado simples, uma só atitude. E aí, a gente começa a viver isso de modo prático. As ações começam a concretizar aquilo que eu estava falando de pensar, sentir e amar. Como nós precisamos crescer espiritualmente para deixar o nosso individualismo, para preparar de construir o nosso reinozinho pequenininho, seja ele lá na tua casa, seja lá nos seus projetos individuais, para a gente pensar maior, porque Deus tem um plano maior para as nossas vidas. Como a gente precisa ter uma fé que nos faça ultrapassar as barreiras. A gente tem aqui como igreja alguns desafios, e eu queria colocar isso para você, porque essa unidade espiritual, ela gera conversão de vidas. É isso que Jesus falou, lembra que Jesus falou? Para que o mundo creia. Então tem algumas coisas muito simples, que não vão acontecer se você não quiser andar em unidade. Um dos nossos desafios está aí na sua mão, levanta a mão aí, faz assim. Cada dedo seu aqui, tá? Conta, 1, 2, 3, 4. Quanto? Não estou acreditando não, vocês não estão contando. 1, 2, 3, 4, 5, só uma mão, tá? Cada dedo teu tem que ter um nome. Quando a gente depõe o individualismo, a gente quer cuidar de gente em nome de Jesus. Começa a orar por pessoas, escolhe 5 pessoas por quem você vai orar e por quem você vai se responsabilizar diante de Deus. Senhor, eu sinto no meu coração, estou conectado a minha alma no Senhor, que eu sou responsável pelo fulano. Eu vou orar por ele. Eu vou tentar cuidar espiritualmente dele. Eu quero ser pai ou mãe espiritual dessa pessoa.
E se Deus te der graça, começa a discipular, começa a orar junto, começa a ler a Bíblia. Eu não sei como Deus vai fazer, mas quando essa unidade se manifesta de propósito e visão, algo tremendo pode acontecer. Você pode imaginar o que vai acontecer se esses teus 5 começarem a ser influenciados? Tem cadeira vazia aí do teu lado? Tem. Elas vão ficar cheias. Mas eu não estou pensando só na cadeira, gente. Eu estou pensando no reino. Olha que coisa tremenda vai acontecer. Porque alguns serão impactados em outros lugares, porque nem moram aqui nessa cidade, mas Deus vai usar a sua vida. Agora, nós como igreja temos um outro desafio, são as células. Hoje nós estamos com cerca de 450 células, graças a Deus. Tá? Até o final do mês, se Deus quiser, nós vamos chegar a 500, em nome de Jesus. Tá? Mas falta a sua casa. Falta você abrir mão do seu tempo para cuidar de gente, para orar com gente. Falta abrir mão, quem sabe até do seu descanso, porque às vezes hospedar uma célula em casa dá trabalho. Mas eu investi no reino, onde a gente traz pessoas, ama pessoas, ora com pessoas, cuida de pessoas. Você está entendendo? Mas isso não vai acontecer se você não abrir mão do seu individualismo. Eu estou aqui bem. Eu não tenho tempo, a minha vida é tão atribulada. Quem aqui não tem uma vida atribulada, meu filho? Tem alguém aqui que tem uma vida tão tranquila assim? Me conta. Eu estou procurando entender como é que funciona isso. Todo mundo tem uma vida atribulada, mas se Jesus e o seu reino estiver em primeiro lugar na nossa vida, a gente acha tempo. Para a obra missionária, eu fico feliz de saber que hoje estão lá no Amazonas, um grupo da nossa igreja, construindo coisa, fazendo trabalho, coisa linda. Estão incomunicáveis, estão lá no meio da selva, abriram mão de parte das suas férias para trabalhar lá entre os ribeirinhos da Amazônia. Eu dou graças a Deus porque tem 30 irmãos malucos dessa igreja que estão indo para o Nepal, com terremoto, com tudo. E estou graças a Deus que vai ter um bando de vocês aqui que vão lá para o Iraque, e vão lá para o Líbano, porque, queridos, o reino é maior. E aí a gente vai viver uma unidade prática, que se revela nas coisas que a gente faz. Não porque você vai ter o seu nome numa placa, ou porque a igreja é batista. Não, querido, não estou preocupado com isso não. A gente está lá em nome de Jesus, para fazer a obra de Deus nessa terra. Mas eu não consigo fazer isso se eu não me unir. Primeiro a Deus, colocando o reino dele em primeiro lugar. Depois, as pessoas que Deus ama, servindo em nome de Jesus. Depois me conectando a um povo que sente o mover do Espírito, e eu me sinto parte desse exército. E aí então eu vou agir para a glória de Deus. Nessa manhã eu queria orar com você. E a primeira oração que eu queria fazer nessa manhã é um desafio espiritual. Sabe, uma das coisas que acontece na nossa vida hoje, de individualismo muito grande, é que a gente acredita que a gente não precisa de mais ninguém para viver a nossa fé. É verdade, você só precisa de Jesus como Senhor e Salvador para viver a sua fé. Mas as expressões da nossa fé são vividas no meio de uma comunidade. E tem muita gente que tem muita dificuldade de sentir a necessidade de ser parte de um povo. Queridos, a gente precisa se conectar alma com alma. Porque aí, com alma, coisas de Deus acontecem. De repente, o mover do Espírito passa pela vida das pessoas e a gente se une. Eu hoje queria convidar você a abrir mão do seu individualismo
E você que frequenta essa igreja, você acha que essa igreja já é a sua igreja há bastante tempo, mas ainda não se tornou membro dessa igreja. Abrir mão do seu individualismo, do seu comodismo, e dizer, ó, essa é a igreja que eu quero participar. Então, se é, então eu não vou ficar escondido, eu vou fazer parte de vez, porque eu quero me envolver em tudo que eu possa me envolver, porque eu quero ser parte. Então, se você é uma dessas pessoas, eu queria receber você aqui com a gente, dar um abraço e seja bem-vindo, até que enfim. Na última assembleia tinha um que tinha 10 anos que frequentava a igreja. Eu falei, 10 anos? Por que demorou tanto? Quantos anos você está frequentando essa igreja e ainda não tomou uma atitude? Mas pastor, tem que fazer. Vamos dar um passo hoje, de unidade, de unidade. Então, se você são essas pessoas, se você é essa pessoa que o Espírito de Deus está falando, você diz, chega, está na hora de viver em unidade no Espírito. Então vem para cá, eu queria orar com você, acolher você, dizer, seja bem-vindo. Afinal de contas, a gente está caminhando juntos, agora nós vamos firmar esse pacto. Se tiver uma família, vem junto, a família toda. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem. Tem gente aqui que o Espírito está falando? Então vem para cá. Quem mais? Eu queria que um povo tivesse aqui para acolher essa gente, dar um abraço aqui, dizer, seja bem-vindo, olha que coisa boa, vem para cá, isso, quem mais? Que o Senhor está dizendo aqui, chega junto aqui, dá um abraço aqui, diga, seja bem-vindo, tá? Que coisa boa, graças a Deus, né? Que coisa boa, que bênção, olha lá, tá vendo? Que benção, hein? Não é só o galpão lá não, viu? É o coração, viu? Isso é mais importante. Que benção, olha lá, que coisa boa. Tanta gente que a gente ama aqui, que a gente quer tão bem. Seja bem-vindo, viu? Que alegria, que alegria, que alegria. Que gostoso, sejam bem-vindos. Vamos estar juntos, unidos de alma, tá? Para fazer essas coisas. E olha, o importante não é se aparece o nome dessa igreja, daquela igreja. Nós vamos estar juntos para fazer a obra de Deus, mas a obra é de Deus, não é minha, né? É do Senhor, e a gente está aqui como servo do Senhor, tá bom? Sejam acolhidos aqui agora, sejam acolhidos. Essa é a nossa alegria, acolhê-los aqui, tá? E eu digo assim, eu já fui vendedor, viu? Então eu vou explicar para vocês. Eu aprendi quando fui vendedor. Tem vendedor aqui? Tem? Levanta a mão aqui. A gente aprendeu o seguinte, que se a gente não tira o pedido na hora, o cara foge. É verdade ou não é que eu estou falando? Tem vendedor aqui? Tem. Não é isso mesmo? Tá certo ou não é? É. Então hoje eu vou tirar o pedido aqui. Eu vou fazer esse negócio acontecer. Tá fechado? Tá? Porque senão depois enrola, né? Fica esse negócio enrolado assim, não dá certo não. Tá decidido, vamos lá. Nós vamos orar com vocês, tá? Recebendo vocês e agradecendo daqui a pouquinho. Mas fica aqui um pouquinho. Agora eu quero pedir para todo mundo ficar de pé. Todo mundo está aqui. Eu quero agora consagrar você. Coloca as tuas duas mãos assim, tá? E vocês também, todo mundo aqui, tá? As duas mãos assim. Essas mãos, olha para elas aí. Elas não pertencem a você. De hoje em diante, Jesus quer usá-las como mãos dele nessa terra. Está entendendo? Tem dons e talentos que Deus já colocou na tua vida. Ele tem uma infinitude de dons e talentos para derramar ainda sobre você, mas Ele já colocou algumas coisas na tua vida. E o que você vai fazer agora é usar para a glória de Deus. Eu não sei como, olha, para isso, você não precisa de uma instituição, querido. Não precisa de um pastor que diga, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Dobra o teu joelho, pergunta para Deus, diz, Senhor, quem o Senhor quer que eu abençoe? Se isso virar um mover do teu coração, você vai ser um homem que vai levar a bênção de Deus, uma mulher que vai levar a bênção de Deus. E sabe, o gostoso é que o Senhor vai estar dirigindo a tua vida nisso. Não é uma instituição. Gente, você se conecta direto com o Pai.
E sabe, às vezes Deus vai colocar um mover do Espírito tão forte no teu coração, que você vai ser o instrumento que vai conectar a alma de outras pessoas no projeto que Deus te deu. E alguém vai chegar perto de você e dizer assim: olha, quando você falou disso, falou com tanta emoção, que eu quero fazer parte desse negócio, posso te ajudar? Isso é unidade no Espírito. Você concorda comigo? Então eu vou começar consagrando as mãos aqui, e depois eu quero orar acolhendo vocês, tá bem? Combinado? Vamos orar junto aqui? Senhor Jesus, as nossas mãos estão estendidas aqui para oferecer quem nós somos em toda a amplitude dessa palavra, para a tua glória. E nós queremos, Senhor, estar unidos ao Senhor, de tal maneira que a gente possa expressar essa unidade de modo prático na vida das pessoas. Senhor Jesus, ajuda-nos a receber do Senhor a visão do reino. Mostra para a gente o que o Senhor está fazendo, porque eu quero estar do teu lado, para fazer junto com o Senhor aquilo que o Senhor queira que eu faça. Então, Senhor, revela para mim o que o Senhor está fazendo ali, na minha área de influência, no lugar onde eu estou, porque eu quero estar lá do teu lado. Eu quero ser parte do teu reino que chega para abençoar. Ó Pai, coloca no meu coração uma sensibilidade para enxergar as pessoas como o Senhor enxerga, e poder, Senhor, com essas mãos ser as tuas mãos que abençoam. Ó Pai, me une à alma de outras pessoas, de tal maneira que a gente possa ter um mesmo mover, um mesmo sentimento, um mesmo modo de agir, e que isso se transforme em coisa prática. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, mostra 5 pessoas para cada um aqui, que o Senhor quer que eles se tornem diante do Senhor responsáveis por eles. Responsáveis, Senhor, em amor, em misericórdia, em oração, em proclamação do Evangelho, em cuidado. Ó Pai, eu não sei quem são essas pessoas, mas o Senhor sabe, revela para eles. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor unja poderosamente esse teu povo, para que quando eles forem levar a tua bênção, eles sintam o poder do Espírito comunicando uma bênção. E que eles saibam, Senhor, que essas mãos são santas, porque elas foram consagradas ao Senhor. Elas não pertencem a uma instituição, Senhor. Se for isso, é muito pobre. Eles pertencem ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, Jesus Cristo. E nós queremos te honrar, abençoando vidas. Agora, Pai, eu quero acolher esses irmãos queridos que chegaram aqui à frente, que estão conosco, alguns há muito tempo, Senhor, que nós amamos e são amados, nos amam também. E hoje, Senhor, nós queremos dizer que coisa boa é sermos parte da mesma igreja. Não, Senhor, porque isso institucionalmente tem algum outro significado, simplesmente porque nós podemos mais facilmente ser unidos de alma. E podemos, Senhor, trabalhar juntos nesses projetos, sonhar juntos sonhos diferentes e alcançar o propósito da missão, que é levar o teu reino e a tua palavra, o teu amor e a tua graça a cada vida. Escuta, Deus, a nossa oração, e que eles se sintam acolhidos, e que nós possamos sonhar juntos e servir juntos ao Rei Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, amém? Você que está aí, dá a mão para fechando o corredor para a gente encerrar o culto. Você que está aqui, eu vou tirar o pedido. Fechado? Então você vai sair por aqui, tá? Para a gente formalizar esse processo. Tá combinado? E esse pessoal que está de vermelhinho vai ajudar você, tá? Dando os próximos passos, tá bom? Nós vamos cantar louvores ao Senhor. Você está unido de alma, não só de mão, não. A gente vai adorar Jesus juntos aqui. Pastor, posso só ler algo aqui? Né? Queridos, eu queria só ler algo para você aqui, com muito temor e tremor diante de Deus. Estou aqui com meu coração
pulando aqui. Enquanto o pastor Pascoal estava pregando, a voz do Espírito Santo falou comigo e disse para eu escrever. Eu escrevi e mandei para a minha equipe aqui enquanto a gente estava aqui. E falou assim: o que vocês têm a oferecer à vida de milhares de crianças e adolescentes dessa cidade? Filho amado, eu te dei pessoas, agora abrirei ainda mais as portas. Entrem nessa terra com louvores, entrem nessa terra com os sons dos instrumentos, entrem nessa terra com a dança, entrem nessa terra com as artes, ensinem e se organizem. Eu estou com você e com os que dei a você. Acrescento dias à tua vida, como você tem me pedido, para que você veja. Eu sei que é um marco, é um novo tempo. Isso é palavra profética. Deus está falando aqui. Você sente junto, na mesma alma? Esse projeto de crianças que a gente fala aqui, o Espaço Vida e Música, que acontece aqui, acontece em 5 bairros diferentes. Gente, é tremendo. Quantas crianças? 600 crianças no total? 600 crianças hoje no total. Mas vai ter mais. O Senhor está falando que vai dar mais. Eu tenho certeza que vai dar mais. E vocês vão ter que usar muito o instrumento de vocês para ajudar, viu? Porque Deus vai usar a vida de vocês de uma maneira tremenda. Mas não é só isso não. O mover de Deus está passando aqui. E a gente está sendo conectado nesse mover. E Deus vai fazer coisas que eu não tenho nem ideia. Sabe como é que os ministérios surgem? Não é quando a igreja diz, vamos abrir esse ministério. É quando gente como você e eu, cheia do Espírito, movida pelo Espírito, diz, eu vou começar. E aí Deus começa a trazer pessoas do nosso lado. E a gente começa, pequenininho. E a Bíblia diz, ninguém despreze o dia dos começos humildes, porque só Deus sabe o final dessas coisas. Então vamos adorar a Deus, porque o Senhor está aqui entre nós. E nós estamos conectados uns com os outros e com o Senhor. É provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não podem me impedir de caminhar. Se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Deixa eu orar com você aqui, querido. Pai querido, diante do mover do Teu Espírito, nós louvamos a Ti. Agradecemos ainda por aquilo que o Senhor nos permite ouvir da Tua palavra, da semente que foi lançada em nosso coração. Pedimos a Ti que nas nossas casas, nas nossas famílias, nós continuemos a experimentar a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. E que ao sairmos daqui hoje, o nosso coração não esteja só movido por um tempo, mas sim renovado para um novo tempo. E que aquilo que o Senhor queira fazer através de cada um de nós, nós falamos: eis-me aqui, Senhor. Vai à nossa frente. Que a graça do Senhor, a misericórdia, a bondade do Senhor, que o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de nós. E que a gente saia daqui envolvido pela paz preciosa do Senhor, que excede todo entendimento e cuida do nosso coração. E que a Tua boa mão esteja sobre nós. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, querido. Não sai daqui sem desejar essa graça de Deus na vida de alguém. Que o seu dia seja uma bênção, sua tarde seja uma bênção. Amém.